Olá pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Cálculo 2 para atuar. Na aula de hoje falaremos sobre problemas de otimização. Nesta disciplina estamos seguindo o livro do Stuart, Cálculo Volume 2 e também o software Máxima para auxiliar. Então vamos a problemas de otimização. No contexto de cálculo de duas ou mais variáveis, problemas de otimização são aplicações que envolvem pontos de máximo e de mínimo, ou seja, a busca de pontos de máximo e mínimo de funções. Então, neste contexto, nós temos um problema e aí queremos matematizar este problema, escrevendo de uma função de duas ou mais variáveis. E então, a partir disso, vamos em busca dos pontos máximo ou mínimo desta função. Na aula passada, nessa busca, o que a gente fazia? A gente ia atrás primeiro dos pontos críticos, ou seja, os pontos que zeram a primeira derivada da função. Então a gente pega a primeira derivada igual a zero e aí descobre quem são os pontos x, y que zera a derivada com relação a x e a derivada com relação a y para funções de duas variáveis. E depois aplicamos o teste da segunda derivada. Então, primeiro, a questão do ponto crítico, visto na aula passada, e depois o teste da segunda derivada. Então, problemas de otimização do contexto de função de duas ou mais variáveis é buscar os pontos críticos e depois aplicar o teste da segunda derivada. Então, vamos lá. Primeiro problema é encontrar o ponto do plano x mais 2y mais z igual a 4 que minimiza a distância entre o ponto P 1, 0, menos 2 e o plano dado no enunciado. Então vamos fazer primeiro um esboço da situação. Então a situação, nós temos um plano, aqui vou apenas desenhá-lo, não é nem o esboço dele, só para a gente ter uma noção do problema. Então nós temos aqui o plano, vou representar o plano, não vou nem colocar os eixos. Então nós temos o plano, vamos chamar de plano π, cuja equação é x mais 2y mais z igual a 4. Então este é o plano dado no enunciado. Temos um ponto fora desse plano, ponto P, que é 1, 0, menos 2. E buscamos um ponto pertencente ao plano. Então, um ponto aqui pertencente ao plano, um ponto, por exemplo, Q, que tem a menor distância entre P e Q. Então, aqui temos a distância entre P e Q. E Q
é um ponto XYZ que satisfaz a equação do plano, é esta equação aqui. Então é um xy e z sendo igual a 4 menos x menos y, é menos 2y. E queremos então essa distância PQ seja a mínima. Então queremos minimizar a distância PQ. Como fazer isso? Bom, primeiro, que é a distância entre dois pontos? Uma distância entre dois pontos qualquer é a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado mais a variação de z ao quadrado. Então, se a gente representar o ponto Q por XYZ, a distância entre PQ é dado pela raiz quadrada de o x do ponto P menos o x do ponto Q. Ou a variação, né? Então, é primeiro o x do ponto Q menos o x do ponto P. Então, vai ficar x menos 1, que é o x do Q menos o x de P ao quadrado, mais y de Q, que é y, menos o y de P, que é 0, mais o z de Q menos o z de 0, que é menos 2. Aí menos com menos, mais 2. Essa é a distância. Ou a gente pode pensar na distância ao quadrado. Que a distância ao quadrado vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais z mais 2 ao quadrado. Só que Q não é qualquer ponto XYZ. Para ser um ponto do plano, tem que satisfazer a equação do plano, que é essa daqui. Então, o ponto XYZ, que é o ponto Q, tem que satisfazer a equação do plano. Então, para satisfazer a equação do plano, x e y pode ser valor qualquer, mas só que z não pode ser valor qualquer. Quando eu substituir x e y aqui, tem um z específico. Ou seja, z
Para pertencer ao plano, z tem que ser igual a 4 menos x menos y menos 2y. Aí sim, dado o valor de x e y, este valor de z vai garantir que o ponto Q pertence ao plano. Então, o que nós vamos fazer? Vamos substituir essa condição na distância ao quadrado. Então, a nossa distância ao quadrado vai ser x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais z no lugar de z, 4 menos x menos 2y mais 2 ao quadrado. Então, essa vai ser a nossa função f de xy. A distância ao quadrado vai ser a nossa função f de xy. Então, f de xy vai ser x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais 6 menos x menos y ao quadrado. Então, nós temos que minimizar essa função. O que é minimizar essa função? Nós temos que encontrar o ponto de mínimo dessa função, que aí, encontrando o ponto mínimo dessa função, nós estaremos minimizando a distância. Nós estaremos minimizando a distância ao quadrado, que aí depois, extraindo a raiz quadrada, nós obtemos a distância. Então, para ir em busca do mínimo dessa função, o que nós temos que fazer? Nós temos que encontrar os pontos críticos. Para a gente encontrar quais são os pontos de máximo, os pontos de mínimo dessa função, nós temos que encontrar os pontos críticos. E o que tem que ser feito? Derivar com relação a x igual a zero e derivar com relação a y igual a zero. Então, quem que é a derivada da f com relação a x? Então, aqui a gente podemos aplicar aqui a regra da cadeia. A derivada com relação a x vai ficar 2 vezes x menos 1 vezes a derivada de dentro, que a derivada de x menos 1 é 1, mais a derivada de y ao quadrado com relação a x é 0. E, de novo, aplicar a regra da cadeia aqui. Então, vai ser 2 vezes 6 menos x menos 2y, que multiplica a derivada do de dentro, que dá menos 1. Então, nós vamos chegar aplicando aqui a distributiva, então vai ficar 2x menos 2, 2x menos 2, e aqui aplicando a distributiva vai ficar
menos 12, porque tem um menos aqui, mais 2x, menos com menos mais 4y. Então vai ficar 2x menos 2 menos 12 mais 2x e mais 4y, que foi aplicando a distributiva aqui e aqui. E isso resulta em 4x mais 4y menos 12. Então, nós vamos ter a seguinte equação. Ao igualar essa derivada a zero, nós vamos obter a equação 4x mais 4y menos 12 igual a zero. Agora vamos ver a derivada da f com relação a y. Então aqui nós temos a equação, a função f de x, y. A derivada com relação a y, bom, esse primeiro pedaço zera. A derivada de y ao quadrado com relação a y dá 2y, mais, e aqui regra da cadeia. Então vai ficar 2 vezes o que está dentro do parênteses, vezes a derivada do de dentro com relação a y vai dar menos 2. Então, nós vamos ter a seguinte expressão: 2y mais 2 vezes 6 menos x menos menos 2y, que multiplica menos 2, que veio da regra da cadeia. Então aqui vai ficar 2y, aqui vai ficar 2 vezes 6, 12, com menos 2, menos 24. Depois nós vamos ter 2 com menos x menos 2x vezes menos 2 mais 4x. E depois nós vamos ter 2 vezes menos 2y, então menos 4y vezes menos 2 mais 8y. Igualando a zero, nós vamos ter a segunda equação, que é 4x mais 10y menos 24 igual a zero. Isso. Então aqui temos a segunda equação. Temos duas equações e duas incógnitas. Então temos aqui a primeira equação, a segunda equação. Ambas têm o 4x, então se a gente isolar 4x aqui em cima, então vai ficar 4x igual a 12 menos 4y. E aqui embaixo 4x igual a 24 menos 10y.
y. E podemos igualar as duas equações, né? Então, igualando as duas equações, isso vai resultar em 12 menos 4y igual a 24 menos 10y. E aí, então, nós vamos ter, passando 10y aqui para a esquerda, vai ficar 10y menos 4y, então vai ficar 6y igual. Aqui nós temos 24, passando 12 para o outro lado, vai dar 24 menos 12, 12 desse lado. Acho que tem alguma coisa. Tem alguma coisa estranha. Aqui. Esse menos 2 com esse menos 2 dá menos 14. Então vou arrumar aqui. Aqui é 14. Então aqui é 14. Aqui é 14. E aqui é 14. Eu apago. Pronto. Então vou arrumar aqui. Então aqui é 14. Aqui é 14. Aqui é 14. Então agora, quando passar o 14 para o outro lado, dá 24 menos 14, que dá 10. Agora sim. E então, o y vai ser 10 dividido por 6 ou 5 terços. Encontramos só um valor de y. Então, nós vamos só encontrar um valor de x nesse caso. Então, nós só vamos encontrar um ponto crítico. Então, quando o y for 5 terços, isso vai implicar que o x é quanto? Bom, a gente pode substituir ou na primeira ou na segunda, tanto faz. Então, vou substituir aqui. Na primeira vai ser 4x igual a 14 menos 4, que multiplica 5 sobre 3. Então, dá 20 terços. Então, vai ficar 3 vezes 14. 3 vezes 14 menos 20. Então vai ficar 3 vezes 14, então vai ficar 4 vezes 3, 2, sobe 1, 42, menos 20 dividido por 3. Então isso daqui vai ficar 22 terços.
4x é igual a 22 terços. Passando o 4 dividindo, então isso vai dividir por 4. Aqui tem 22, um dos dois embaixo, então vai ficar simplificando, vai ficar 11 dividido por 2 vezes 3, então vai ficar 11 sextos. Este é o único ponto crítico, então nós só encontramos um ponto crítico. Agora precisamos saber se é de mínimo ou máximo. Para isso, então vamos ao teste da segunda derivada. Então precisamos fazer a segunda derivada, montar a matriz hessiana, fazer o determinante e aí sim continuar as contas. Então nós temos que o f de x é quem? Bom, f de x nós já calculamos, está aqui em cima. Esse daqui é o f de x. Esse daqui é o f de y. Essa a gente aqui ainda não juntou, mas com mais 10 aqui. Y. Então, quem que é f e xx? Então, olhando aqui nessa expressão, derivada, nós temos que derivar 4x mais 4y menos 14, menos 14 com relação a x. Então, nós vamos fazer essa derivada aqui. Ó. E isso dá 4. Agora, a derivada, primeiro com relação a x, depois com relação a y. Então, essa mesma expressão aqui, agora derivar com relação a y, é 4. A derivada de y com relação a x é igual e por fim nós vamos precisar da derivada de y com relação a y. Então, essa expressão aqui, que é 2y mais 4x mais 10y menos 24, que derivar com relação a y vai dar 10. Tá? Lembrando aqui que a gente está derivando, nós vamos fazendo essa derivada aqui, de 4x mais 10y menos 24, derivando com relação a y. Essa daqui é essa derivada. Então, aí o resultado dá 10. Então, quem quer o determinante da matriz hessiana? Bom, primeiro, quem que é a matriz hessiana? Se a gente montar a matriz hessiana, ela é 4 e 4 na primeira linha e na segunda linha ela é 4, 10. Então é 4, 4,
4, 10. Note que não depende de valores de x e y. Então, para qualquer ponto crítico encontrado, que nesse caso foi só um, a matriz hessiana é a mesma. Então, para o ponto crítico que nós vamos analisar, a matriz hessiana não muda. Então, nesse caso, o determinante da matriz hessiana para o ponto 11, sexto e 5 terços independe dos valores de x e y, dos valores do ponto. Então, vai ser o determinante de 4, 4, 4, 10. Então, vai ser 40 menos 16, que é maior do que zero. Bom, se o determinante é positivo, e aí então entramos lá no caso de que temos um ponto de máximo ou de mínimo. Então, este ponto é um ponto de máximo ou de mínimo, porque o determinante é maior do que zero. E se olharmos este valor, o valor do f x sendo maior do que 4, ou seja, um número maior do que zero, então, pelo teste da segunda derivada, por ele ser positivo, nós concluímos que, então, este ponto crítico é um ponto de mínimo. Pelo teste da segunda derivada. Então, este é um ponto de mínimo. Então, este ponto crítico, ele minimiza a distância ao quadrado. É porque quem que é a distância? A distância ao quadrado é a função f de x, y igual x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais 6 menos x menos 2y ao quadrado. Então, descobrir a distância ao quadrado aqui. Descobrir quem que é essa distância significa, essa distância mínima significa pegar este ponto crítico de mínimo, substituir na função. Então, a distância, né? Essa distância mínima é atingida quando a distância mínima é atingida? Quando a gente substitui os valores mínimos na função, ou seja, 11 sexto, 5 terços. Então, substituindo na função, nós vamos chegar a 11 sexto menos 1 ao quadrado mais 5 sobre 3 ao quadrado mais 6 menos 11 sexto menos 2 vezes 5 terços ao quadrado. Então, 11 sexto menos 1, então é 11 sexto menos
6 sextos, então isso daqui dá 5 sextos ao quadrado. Mais 5 terços ao quadrado, mais aqui nós temos 11 sextos e 10 terços, ou 20 sobre 6. Então, aqui nós temos 20 sobre 6, então aqui nós temos 6 menos 11 sextos menos 20 sobre 6, ou 6 sextos, então temos 6 menos 31 sextos, ou 6 menos 31 sobre 6. Então isso a gente faz 6 vezes 6 dá 36, menos 31, então dá 5 sextos. Então isso daqui é 5 sextos. 5 sextos ao quadrado. Aqui nós temos 6 sextos, aqui nós temos 5 terços, ou pode ser 10 sextos, e aqui nós temos 5 sextos, tudo isso ao quadrado. Então nós temos 2 5 sextos ao quadrado aqui nós podemos fazer vezes 2 vezes 2 dividido. E aqui então fica 10 sobre 6. Mas esse 2 a gente pode tirar para fora, fica 4 vezes 5 sextos ao quadrado. E aqui temos 5, 6. Então temos 6, 5 sextos ao quadrado. Então essa conta aqui dá 6 que multiplica 5 sextos ao quadrado. Só que essa distância é a distância ao quadrado. Nós não queremos encontrar a menor distância ao quadrado. Nós queremos encontrar a menor distância entre o ponto P e Q. Então, o que a gente faz? Extrai a raiz quadrada. Então, se a distância entre P e Q mínima é 6 que multiplica 5 sextos ao quadrado, nós extraímos a raiz quadrada dos dois lados, então a menor distância entre P e Q vai ser raiz de 6 que multiplica 5 sextos. Então vai ficar 5 sobre 6 que multiplica raiz de 6. Pronto, essa é a menor distância entre P e Q.